trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Vamos para uma leitura bastante conhecida, Apocalipse 10, 7, para mais uma meditação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Pai, só o Senhor pode abrir os olhos de cada um dos teus filhos. Sabemos que aqueles que não podem ver, como disse o profeta, uns olhos veem e outros não. Então estamos pedindo ao Senhor para ajudar aqueles olhos que veem, para que prossigam vendo mais ainda. Ajuda-nos e dá-nos a bênção dos céus, através desta palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos falar de coisas conhecidas e eu quero mais uma vez expor, quem sabe, mais alguns pontos que as pessoas poderão tropeçar. Mas são coisas que, para quem vê, sabe que é uma realidade. Cada eleito tem capacidade para ver. Tem gente que não tem capacidade para ver. Por isso, o eleito tem uma percepção profética, diz o próprio irmão Brana, fala sobre isto. Ninguém mais tem. É como somente os redimidos têm anjos. Não é todo mundo que tem anjo, mas os redimidos. Redimido é que eles têm condições de retornar ao seu estado original. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nós podemos retornar ao estado original do nosso corpo na glória. Nós podemos, porque somos redimíveis. Agora temos que não são. Então nem anjos eles têm para os ajudar. Como a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem. E quem teme é exatamente o que é eleito, escolhido. Ele tem temor de expressar a coisa errada. A era da noiva, muito mal entendido, pregações de 20 anos, entendido de uma forma errada pelas pessoas, que querem entender, porque querem formar outra coisa. Mas a era da noiva, a gente sabe, como toda pregação que você ouvir, as nossas mensagens, pode pegar a era da noiva na pedra de coroa. Não é questão de uma noiva aqui do ano 2000. É uma noiva que começou com o irmão Brana, mas as pessoas não veem a parte que ficou parada. 40 anos. Começou com o irmão Brana e não começou na primeira e segunda etapa. Ela começou na terceira etapa. A era
da noiva. Nós vínhamos aí de uma era luterana, a era wesleyana, a era pentecostal, que é a era de Laodiceia. Como o profeta de Deus, ele veio exatamente e saiu da era, mas ele veio na era, porque ele veio tirar um povo de dentro da era. Cristo, nele, saiu das eras, porque eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, é porque Cristo está do lado de fora. E o seu profeta também já estava para o lado de fora. Cristo, o seu profeta, do lado de fora. Então, as pessoas não podem ver que no tempo do irmão Branham era o espaço da noiva, porque ele saiu de Laodiceia para formar várias eras. Isso é nas expressões do profeta. Quero que você entenda que o próprio irmão Branham diz no primeiro selo que não tem mais eras após Laodiceia. E aí ele mesmo vem e mostra que é a era da noiva. Não tem mais eras de igreja. Tem que entender isso. A era de Éfeso e assim por diante, até a era de Laodiceia. É a última era falando de igreja. Mas quando a noiva sai fora da era de Laodiceia, então ela tem a sua era, isto é, o seu período, o seu tempo. É isto que é uma era. É um período, é um tempo onde ela está sendo alimentada por uma palavra diferente da outra era. Por isso, o irmão Branham diz assim, ouvi, mas agora vejo, 187, vamos começar por aqui. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal, porque o trigo estava ali. Você sabe que ele é o trigo. Esta não é uma era pentecostal, quer dizer, não é uma era laodiceana. Esta é a era do dia tardio, isto é, a era do entardecer, cumprindo Zacarias 14, 7, 6 e 7. Mas no entardecer, que é o verso 7, que diz que haveria luz. Nos outros dias não tinha luz, era escuridão. Nem dia, nem noite era o tempo de Lutero, tempo de Wesley e mesmo tempo da era de Laodiceia. Ao ponto de chegar em Laodiceia e a coisa ficar toda escura. A era ficou escura. Nós já aprendemos isso, que ali foi onde escureceu toda a era de Laodiceia. Tinha uma fagulha de luz que era o eleito, que saiu dali. Exatamente, temos Cristo operando através do seu profeta, assim como foi Cristo que operou através de Lutero. Não foi Lutero sozinho, foi Cristo em Lutero, Cristo em Wesley, e Cristo na restauração dos dons espirituais, no espaço que os pentecostais tiveram seu período, e depois é Cristo saindo fora da era de Laodiceia, batendo a porta para poder entrar na pessoa. Está batendo a porta porque os eleitos dali de dentro têm que sair para ele poder entrar, certo? Ele não vai voltar para Laodiceia. Assim como ele saiu do trono, ele não vai voltar ao trono. Ele saiu do trono para poder revelar os selos. Ele saiu de Laodiceia para poder ter a era da noiva. Então, ele não vai voltar para Laodiceia. Por isso ele foi pregando as mensagens ao ponto de dizer que a era laodiceana, pentecostal, morreu, secou e morreu. Agora, estamos vivendo em uma outra era. Como ele diz aqui, não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio. Você pode colocar vários nomes. Ele diz em outra mensagem, é a era abramita, a era do Filho do Homem, a era do entardecer. E aqui ele diz também, é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, esta é a luz do entardecer,
é quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Agora, Deus sempre tem a sua pessoa, o seu homem, o seu profeta, como Deus teve, irmão Brana, e dali, através da mensagem que ele pregou, quem vem aparecer? A noiva. Aí aparece a noiva através da pregação dele. Isto que a pessoa tem que ver. Você não tem uma noiva fora dele. A noiva vem exatamente do irmão Brana para cá. Porque ela saiu, como o irmão Brana saiu de Laodiceia, aí todos os demais eleitos que faz parte desta noiva saem de Laodiceia com a mensagem de Malaquias 4, de Lucas 17:30, que é o Filho do Homem, com Apocalipse 10. Aí saímos todos juntamente com o profeta para esta era da noiva. Muito bem. Para ser cumprido este é o livro. Vou agora para outra mensagem, que o irmão Brana fala da noiva também. Tem muitos lugares, mas vou tomar uns 2 lugares apenas hoje. Ao nascer do sol, o primeiro molho que ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aleluia. Irmãos, eu posso até afirmar para você que o irmão Brana dizendo tem que vir uma, como sendo o tempo futuro, tem que vir uma, e estava ali no tempo presente também, sendo formada esta noiva. Eu não duvido disso, porque ele dizendo tem que vir uma, era através da mensagem que ele estava pregando de todo jeito. Não pode vir uma noiva fora da mensagem do profeta. Por isso, aqueles que vieram depois do irmão Brana, como nós temos aí gente, que eu não quero ficar usando os nomes, que são profetas, que vieram depois do irmão Brana, para preparar uma noiva. Quer dizer, isso não serve mais. A noiva já foi preparada com as mensagens do profeta. Agora, só que nós mesmos não víamos essas coisas dentro desse espaço de tempo de 1965 até o ano 2000. Ninguém via, até os que falam hoje, eles não viam, nem existiam nesse tempo, quando nós estávamos na primeira e segunda etapa, pregando esta mensagem, aguardando algo acontecer, quando algo já havia acontecido. Porque a gente aguardava uma coisa que irmão Brana já tinha feito. E a gente estava aguardando, isso deve aparecer. E aí é o que diz o irmão Brana: tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Então, essa noiva verdadeira que eu quero afirmar para vocês, por causa dos críticos, essa noiva verdadeira começou no tempo dele, porque ele diz, estamos na era da noiva. Tem que ter começado no tempo dele. Mas eu quero que você me explique se ela, durante todo esse tempo, de 65 até o ano 2000, era a era da noiva. Se era a era da noiva, não tinham nada, não tinha palavra. É um espaço de tempo que ficou onde as pessoas, nós mesmos, não víamos nada. Para depois começar tudo de novo, outra vez, ter uma parte adicional desta noiva. Por quê? O irmão Brana veio, pregou, deu a palavra, mas com uma terceira puxada, não diga a ninguém, isso tem que acontecer, certo? Tem que acontecer. E se não fosse
o que todos nós vimos durante esse espaço de tempo, os críticos hoje não teriam nada para pregar. Eles têm porque houve esta luz. Então admita, houve a luz de Lutero, você tem que admitir. Houve a luz de Wesley, temos que admitir. Houve a luz pentecostal, temos que admitir. Não podemos falar contra a luz que houve, só que aquela luz não serve para hoje. Mas ela serviu para nos preparar como porções da palavra de justificação, santificação e restauração de dons. Ela serviu. E aí vem a mensagem de Malaquias 4. Irmão Brana entrando em cena em Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, São Lucas 17 e 30. Você vê como o irmão Brana diz aqui. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, a letra da mensagem do profeta, mas também terá a dinâmica, a revelação desta letra. É como você tem a Bíblia, mas se não fosse um profeta, nós não saberíamos nada. Então temos que valorizar que Deus mandou um profeta até para as mínimas coisas. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ceia com pão asmo, com vinho forte, lava-pés, conforme São João 13, que Jesus lavou e disse que é para nós fazermos como ele fez. Então é uma restauração daquelas coisas que estavam paradas lá atrás, que não estava sendo usada mais. Aí vem o profeta e começa a trazer esta restauração. Mas mesmo no tempo do irmão Brana já havia noivas e mais noivas, igrejas e mais igrejas. Ele diz, mas tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não terá somente a mecânica. É muito bom, meus irmãos, ter os livros do profeta, mas se não tem a revelação daqueles livros, você tem os selos, mas se não tem a revelação dos selos, essa é a dinâmica. A mecânica é a palavra escrita, e a dinâmica é o Espírito de Deus nesta palavra escrita, trazendo a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e os acontecimentos que tinham para poder aparecer esta revelação. Amém. Então tem que aparecer. Quer dizer, tudo está, irmão Branco está falando no futuro. Eu sei que naquele dia, tinha nos dias do irmão Brana, muito pouco, e que aquele pouco morreu. Irmão Brana morreu e logo em seguida eles morreram também. Eram pouquíssimos a noiva daquele dia do irmão Brana. Mas depois, com a mensagem do profeta, que a terceira puxada, que ele pregou, a revelação dos 7 selos, nós fomos saber o que é a terceira puxada. Fomos saber aqui do ano 2000 para cá. O que é a terceira puxada? Com mensagem na mão, com a Bíblia na mão. Mas aí fomos saber, são as revelações contidas nos 7 selos. Aquela terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Para nós aqui é fácil. Eu estou dando uma palavra porque as pessoas ouvindo, elas poderão entender melhor uma explicação mais minuciosa que a gente está tentando fazer. Tem que aparecer. Se você olhar e tem que aparecer, porque não tinha aparecido. Mas tem que aparecer, mas estava nele. Era a mensagem, era aquilo que ele tinha pregado, eram os livros que precisavam ser vivificados para nós. É como a Bíblia. Se você tem só a letra da Bíblia, você não vai para frente. Você tem sabedoria, você pode falar ela de cor, mas você tem que ter o espírito da Bíblia. Aquele que traz a revelação da Bíblia. Assim você tem os livros do irmão Brana, as mensagens, mas não tem a revelação, o espírito pelo qual o irmão Brana pregou essa mensagem. Foi muito diferente das outras coisas.
Quando o irmão Branham pregou os selos, foi tudo diferente ao ponto de ele dizer que teve que corrigir coisas que ele já havia pregado. Porque agora era a terceira puxada que ele estava trazendo em cena sem explicar. Não diga a ninguém, só pregue. Então aquilo ficou para nós como uma mecânica. A letra ficou, e nós nem a letra sabíamos. Fomos saber dessas letras de 2000 para cá. Já existia, sim, a Bíblia também já existia. Batismo em nome de Jesus Cristo já existia. Mas ficamos sabendo do irmão Branham para cá também. A mesma coisa é esta revelação. Nós sabemos do irmão Branham para cá, mas o irmão Branham não podia dizer o que era a terceira puxada. Isso é repetir coisas, irmãos. Desde que Paulo falou que é segurança para vocês escutar as coisas repetidas. Então tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disto. Se você tem a Bíblia, mas não tem a dinâmica, o espírito da letra, se você tem as mensagens de irmão Branham, mas não tem o espírito destas letras, o que falta no povo é exatamente isto, a dinâmica. A terceira puxada é a dinâmica na mensagem do profeta. Foi Deus que falou para o próprio irmão Branham. A terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Deus falou para ele. Então essa terceira puxada é a dinâmica. Era o que não tínhamos antes. O pregador luta contra isso, maceta. Eles não vão fazer nada para uma vida eleita. O eleito não vai tropeçar nisso. O eleito sabe o que é a sequência daquela mensagem que começou com o irmão Branham saindo de Laodiceia, como preparando uma noiva através das suas pregações. Se não houvesse as pregações do irmão Branham, não teríamos nenhuma noiva. Por que tem a noiva? Porque tem as pregações do irmão Branham. Não é porque temos as pregações de Jesus, dos apóstolos. É difícil. Dos profetas. Não. Agora, se temos a revelação que temos hoje, é porque Deus já trouxe esta revelação a um homem primeiro. Por isso a mensagem de um só homem, eles não a desejam. O inferno está contra a natureza, o declarou morto. Mas agora, todo mundo, no domingo da manhã, de Páscoa, todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Chegaram lá, queriam saber, cadê o corpo dele? Ele vive. Ele não está mais aqui. Ele vive. Ele não está mais em Laodiceia. Ele vive. Ele não está mais na primeira e segunda etapa. Ele vive. Ele não está nas noivas. Ele está na noiva. Existe a noiva. Não as noivas. Ele não foi somente a mecânica da palavra de Deus, foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele, sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. A noiva tem que aparecer, o povo tem que aparecer. Toda vez que você lê a Bíblia e lê a mensagem, você vê o irmão Branham mostrando exatamente esta noiva, um povo, um grupo pequeno. Sempre foi assim que ele fez. Assim como a noiva estava no corpo de Jesus. E ela saiu através de justificação, santificação
batismo com o Espírito Santo. Agora, se eu te digo isso, você treme as bases. Mas a noiva desse dia estava em Brana. É sua mensagem que está fazendo ela aparecer desde os dias dele. Sua mensagem está fazendo ela aparecer. A terceira puxada é que mostra esta verdadeira noiva, que você não tem força, você não tem capacidade, você só crê. Nós não vamos nem sair pulando e gritando aí, festejando, não. Somente crer. Amém? Isso é o importante. Tem hora que a nossa carne, talvez, mas precisava pegar mais fogo. O fogo, filho, é a palavra revelada. O fogo não é a alegria da igreja, não é o pulo da igreja. O fogo é a revelação. Essa palavra revelada que é o esposo. Deixa eu prosseguir. A noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. Quantas vezes ele fala que ela tem que aparecer? No parágrafo anterior ele falou, está falando aqui outra vez, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. Essa noiva que vai ser raptada, viva, deixa eu te dizer, viva, porque nós estamos aqui neste tempo como vivos, estamos sendo representados por Enoque. Enoque aponta para nós, para a noiva viva. Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Então, enquanto nós estivermos vivos e não der o arrebatamento, nós estamos nesta condição desse tipo do Velho Testamento que foi Enoque. E para começar, o nosso profeta já deu um passeio ali em cima. Ele já foi ali em cima na nuvem. Irmão Branham foi lá, ele disse que ele estava lá. Eles diziam que ele não estava nem ali perto do monte. Ele disse que ele estava lá, mas o irmão Jim Norman e outro, nós estávamos lá. Mas eles não creem nisso também. Não dão conta de ver esta manifestação que o próprio Cristo, olha, os 7 mensageiros estavam em Cristo. As 7 estrelas na sua mão, Apocalipse 1:20. As 7 estrelas são 7 mensageiros nas mãos do Senhor. E quando você encontra isso em cumprimento total, nos dias do irmão Branham, quando Cristo veio naquela nuvem com 7 mensageiros, com 7 estrelas. E ele no meio. Ele não deixou que viesse só os anjos. Ele veio e estava no meio. O irmão Branham diz, vire para a direita essa foto e você verá. Ele está aí. Olha a barba dele. Olha a boca dele. Olha o nariz dele. Olha o cabelo dele. Irmão Branham fala nesta mensagem também ao nascer do sol. Mas tem muitos que não podem ver isso. Não vê na mensagem. Como os pentecostais não vê o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. E não tem nenhum falando Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo realizado. Tem uma ordenança que você tem que saber cumprir aquela ordenança. Qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Que é Senhor Jesus Cristo. Se você foi batizado diferente, você não está batizado. Tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 37, 38. A noiva tem que aparecer. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Meu irmão, a revelação foi dada toda nos 7 selos. Tudo que você precisa está revelado ali, porque os mistérios estavam nos 7 selos. E quando Cristo saiu do trono, ele foi abrindo cada selo para o nosso profeta. É isso que ele fez. Quando ele saiu do trono, o Cordeiro abriu, no espaço de tempo, que você tem a intercessão. Mas quando veio a revelação
daqueles selos que foram abertos nas eras, mas não podia ser revelado, porque só podia ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Agora a coisa muda. Chegou o sétimo anjo. Agora você tem a revelação dos 7 selos. Chegou o tempo. Agora você tem a mensagem da noiva que é completa. Você tinha a mensagem, depois que o Mombrana partiu, você tinha um livro, mas não tinha dinâmica. Você tinha mecânica, mas não tinha dinâmica. Foi isso que aconteceu nesse espaço de 40 anos. Mas aí, a noiva tem o assim diz o Senhor. Para mim, irmão Brana não enganou. Irmão Brana diz que ela tem o assim diz o Senhor. E depois ele diz assim, eles terão o assim diz o Senhor. Na mesma mensagem, a era de Pérgamo, 57, 58. Agora, irmão Brana sabia disto. Que esse assim diz o Senhor teria que acontecer no nosso tempo. Irmão Brana teve o assim diz o Senhor do seu dia, para poder revelar os selos. Quando pregamos os selos, pregamos com o assim diz o Senhor, que disse o irmão Brana. Não é o nosso, não, é que disse o irmão Brana. A noiva tem o assim diz o Senhor, porque nesse dia ela também tem uma mensagem. A terceira puxada que não podia dizer a ninguém no tempo do irmão Brana. Não diga a ninguém. Eu quero encerrar com esse pensamento aqui, mas espera aí. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma outra coisa diferente do que faz o noivo. Agora você tem que guardar isso. O que o noivo fez no irmão Brana? É o que o noivo faz em nós. O que o noivo fez no irmão Brana, abriu selos. O que o noivo faz em nós, Cristo, o noivo, faz em nós, abre os selos para nós. Por isso que nós sabemos, abriu os trovões para nós. Porque o que ele fez ali atrás, ele faz aqui. Ele abriu para um. E agora é tempo de cada um de nós podermos ver isto. Se faz alguma outra coisa diferente, não. Que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Então você vai assim, ela é carne de sua carne. Nós somos carne da carne de Jesus, certo? Mas Jesus, aqui na sétima era, tinha outra carne. Nós somos carne de sua carne. De sua carne que teve a mecânica e a dinâmica e revelou para nós, revelou os selos, revelou os trovões. É isso que as pessoas não conseguem ver. Carne de sua carne, osso de seus ossos. Irmão, é Cristo. Nós somos aqui, ossos de Cristo, sim, mas de um Cristo que veio na nossa era. Cristo que veio no entardecer. Cristo que veio revelar esta palavra para preparar uma noiva. Então esta noiva, ela tem a carne da carne de Jesus que foi branda. Os ossos dos ossos de Jesus que foi branda. Tem que entender isto. Foi a manifestação de Jesus Cristo aqui no último dia. Que Jesus mesmo disse que viria o Filho do Homem. E ele veio, mas o Filho do Homem é Cristo. Sim, mas ele tinha que vir numa outra carne. A carne é brana. Lá no Oriente a carne era Jesus. No Ocidente a carne é brana. O Filho é Cristo. No homem, brana. Eu tenho isso aqui com aquela facilidade da revelação. Vida de sua vida. Poder de seu poder. Ela é Ele. Ela é Ele. O que ela faz é o que Ele já fez. Ela é Ele. Como vai dizer aqui, igual ao homem e sua esposa, eles são um. Nós, a igreja, somos a parte feminina. Nós e Cristo somos um.
Ela, a noiva, é Ele, é Cristo. Cristo manifestado neste dia. Você tem que valorizar seus olhos, valorizar sua língua, valorizar seu coração, que é o sentimento. Você tem que valorizar seus pés que caminham para as coisas de Deus. Valoriza sua boca que fala a verdade. Porque tudo isso daí é onde Cristo opera, como operou em Brana. Opera na noiva, opera no corpo inteiro. Aleluia. É igual o homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado. E aí você diz, bom, então a noiva foi tomada do lado de Jesus. Mas aquela noiva que foi tomada do lado de Jesus, da qual eu faço parte, ela caiu em Nicéia. Foi restaurada através da mensagem de um outro corpo, que é o novo corpo de Deus, que traz o novo nome de Deus. Foi restaurada ali. Então você tem que estar ali. Você tinha que estar em Brana, assim como eu estive em Cristo lá no Calvário, eu também estive em Brana, lá no Monte Pôr do Sol. Você pode duvidar o quanto você quiser, porque se você não esteve lá também, você só tem que duvidar. Mas eu estive lá. É igual o homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele, a carne de seu lado. E assim se formou a mecânica e a dinâmica. Toma agora a carne do seu lado, a mensagem, a terceira etapa. Pega essa carne do seu lado. E cadê a dinâmica? O mesmo Espírito pelo qual foi pregado naquele dia esta mensagem de revelação que o profeta pregou. A esposa, o Espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. O que tem que acontecer é que o Espírito Santo e a nossa carne tem que formar a dinâmica. Eles nunca viram, porque teve a era da noiva do irmão Brana para cá. 40 anos que não tivemos a mensagem do irmão Brana. Já tinha os livros, tinham a mecânica, mas não sabíamos nada dos selos, dos trovões, da revelação. Não sabíamos nada. Tinha só a mecânica. Mas na terceira puxada, eu coloquei aqui, você pode tropeçar, mas se o irmão Brana, no seu dia, fala da era da noiva, por que essa não seja a era da terceira puxada? Ou não tem mais era? Foi o irmão Brana que falou que não tinha, e disse que tem a era da noiva, a era do filho do homem, a era abramita. Foi ele que falou. E essa era que nós vivemos, que ninguém sabia antes do ano 2000. Ninguém sabia desses acontecimentos que temos pregado. Por isso, aqueles que são eleitos no Brasil, na África, Portugal, Inglaterra e outros lugares, estão recebendo a palavra. Porque eles estão tomando a palavra da sua era, que o irmão Brana não pôde falar na sua era. Não diga a ninguém. Mas quando chegou a era da noiva, agora, para completar aquela noiva dos Estados Unidos, como nós já ouvimos mensagem, que a noiva, que não é dos Estados Unidos, não, a noiva, ela começou nos Estados Unidos. Não foi eu que preguei? Certo? Não foi eu que preguei. Essa noiva, ela começou no irmão Brana, nos Estados Unidos, com aquele grupinho pequeno, que quando o irmão Brana morreu, eles morreram também. Poucos, porque tem muitos daquele tempo, poucos naqueles dias foram embora, morreram. Estavam dentro daquela etapa do irmão Brana, que ele tinha pregado, e não podia dizer a ninguém a terceira etapa, e aqueles irmãos ficaram seguros. E aí, quantos? Mais de 10 mil de meus amigos me deixarão, diz o irmão Brana. Iam abandoná-lo.
Exatamente por causa da revelação dos selos, da terceira puxada, que ele não podia dizer para eles. E agora você sabe disto e quer criar ismos, formar uma outra noiva, que Brana não formou. Essa noiva você tem que saber, assim como o Brana está dizendo aqui, como marido e mulher. Ela saiu do lado dele, ela saiu do coração dele, do mensageiro do dia, para trazer esta palavra, porque sabe o que foi Brana? Foi o corpo de Deus, o corpo de Jesus Cristo, para gerar, através de suas pregações, através dos selos, do novo nome, gerar esta noiva desse dia final. Amém? Sabe que era estamos vivendo? A era de profetizar outra vez. Apocalipse 10:11. É era de profetizar outra vez. Não diga a ninguém. Foi no tempo do irmão Brana. Mas passou mais de 40 anos. E o irmão Brana diz: eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Ele pregou isto, que ele não estaria. Então, a mensagem dele veio, e nós estamos pregando, não é a nossa mensagem, é a mensagem dele, mas com assim diz o Senhor, da esposa na terceira puxada, profetizando outra vez. Então, assim diz o Senhor, novo nome é Brana. O cordeiro tinha que sair do trono, para poder revelar os 7 selos, e outras coisas mais. Se você não consegue ver, aí é problema seu. Porque eles não viam lá no Egito. O faraó olhava e via um povo escravo. Diz o irmão Brana, Moisés olhava e via os eleitos de Deus. Então, não importa como vocês olham e como vocês nos veem, até como denominacionais, como se eles não fossem. Quem parte, quem divide, quem faz o que faz, é a denominação que faz isso. Porque saíram, não quiseram permanecer com o irmão Brana, hoje falam mal do irmão Brana. Infelizmente, falam mal do irmão Brana. Eu não posso fazê-los falar bem, eu não posso. Vem cá, vamos ter uma palavra para mim poder acertar. Eu? Não. Eu vou ouvir quem fala contra o irmão Brana? Não. Vou ouvir quem fala contra a noiva, que eu sei qual ela é. Que ela não só tem a mecânica, os livros, a letra, mas ela tem a dinâmica. A dinâmica, filho, é essa palavra que está sendo pregada, não é pulos e gritos, não. Pulos e gritos foi nos pentecostais. Agora, a dinâmica é a palavra que foi revelada e não podia dizer a ninguém. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos falar de Sua palavra, ter esta reflexão divina que nos mostra de onde nós viemos, Senhor, e para onde vamos retornar. Muda cada dia nosso espírito, tira de nós toda coisa ruim, faça de nós pessoas melhores, que tenham melhor ação, melhor palavra, melhor pensamento, que caminhe corretamente, que ame o irmão, mesmo não podendo andar com ele, mas que ama ao invés de falar mal dele, anda com ele. Em nome do Senhor Jesus, anda com a palavra, anda com a mensagem da hora, porque não pode andar com eles, mas podemos andar com a mensagem da hora. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver esta mensagem, a mostrar ao mundo de hoje que o Senhor vive e que a mensagem do seu profeta vive. O que mostrou que esta mensagem está viva é a terceira puxada. Exatamente de 2000 para cá, mostrou que essa mensagem está viva, mas ela teve 40 anos que parecia morta, só trabalhando na primeira e segunda etapa, mas não tinha a mensagem do profeta, que o seu profeta diz que a terceira etapa é que era a sua mensagem.
Ajuda este povo, Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, com a luz do céu, para esse dia, a luz desta era na qual vivemos, de profetizar outra vez a terceira puxada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.